Quem é que voltou precisando de férias das férias? A gente tirou 2 semaninhas pra descansar, mas eu, pelo menos, não descansei. Você descansou? Eu não descansei nada. Então, se você também não descansou nessas férias, pega sua Pega sua cerveja e cerveja e vem vem com com a a gente. gente. A gente entrou nesse recesso, como a maioria das pessoas, né, acredito. E esse tempo que a gente pega é um tempo realmente para descansar, mas assim, a gente esquece que tem todos os compromissos de final de Que ano. são muitos, é festa, é reunião de família, é amigo É. secreto, é Natal, E é aquela enfim, coisa até de bateria social, eu acho, um pouco, né? com certeza. Porque você pode descansar de ficar em casa, por exemplo, mas mesmo assim não é um descanso, porque você vai ter que estar interagindo com pessoas o tempo inteiro. E, enfim. É aquele negócio de ser muito social. Aí a bateria social ela dá uma arriada. É. Chega começo de ano, parece que tá todo mundo mais cansado Do que do que no descansado. final. Porque eu sinto que a gente vai levando dezembro, assim, de tá acabando, tá acabando, tá acabando, então vamos usar a nossa força, Sim. tipo, nesse finalzinho. Aí chega janeiro, a gente tá exausto do mesmo jeito, Tá não todo mudou mundo nada. podre. Tem ninguém feliz. Tá. Principalmente pra voltar pro trabalho, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas voltou Sim, volta agora. agora, né? A gente tá gravando bem na primeira semana e o pessoal tá voltando e eu acho que é isso, a gente acha que vai descansar e não descansa. E aí, no final das contas, tá todo mundo exausto mais um ano. Mas aí também entra aquele negócio. O que que é descansar, afinal, né? Porque às vezes pensa que é não trabalhar. Eu tava vendo um psicólogo falando sobre isso, inclusive, que não adianta, se você tem um trabalho, por exemplo, que é muito cansaço mental, não adianta você achar que você vai descansar sentado assistindo televisão. Que É. a sua mente vai continuar cansada, sabe? Ah, eu vou descansar mexendo no celular. Não é Nossa, isso. pior coisa. É, porque na realidade você tem que descansar, você tem que cansar o seu corpo Pra poder descansar a para poder mente. descansar a mente, Mas isso exatamente. normalmente já é uma coisa que a gente faz, né? De, por exemplo, tô muito estressado, vou fazer um exercício físico para a cabeça dar uma aliviada. Sim. Por que não no descanso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa achar um jeito, o nosso jeito de descansar. Porque Sim. descansar não é só, ah, eu vou viajar para descansar. Às vezes a gente cansa mais na viagem do que em casa. Gente, eu não sei vocês, mas assim, se eu passo, que nem esse final de semana, último final de semana, eu falei, vou ficar dormindo, vendo série. Hoje parece que eu acordei tão cansada. Então, Eu falei pra Tainá, eu falei assim, parece que o final de ano ele passou por cima de mim. sim. E aí esse negócio de se movimentar, de fazer coisas, enfim. Eu tava vendo também era uma tirinha, assim, do Instagram, que falava: se até os nossos cachorros precisam sair de casa para passear, para não ficarem ansiosos, por que que você acha que você vai deixar de ficar ansioso ficando em casa? E assim, né, na frente da televisão, na É, frente do celular, sendo que isso deixa, querendo ou não, deixa a gente mais ansioso. Porque sim. a gente fica vendo o celular, a gente fica vendo todo mundo fazendo 1 milhão de coisas e você, nossa, tô parado. E eu sinto que esse final de semana que passou, e é uma coisa que eu quero aderir para esse próximo ano, eu fui, por exemplo, no parque. Isso é maravilhoso. E aí eu fui pra academia e eu saí da academia e, tipo, almocei sozinha, maravilhoso. E fui pro parque, aí eu levei um livro e fiquei só lá, tipo, vendo a natureza, lendo o meu livro. E eu falei, caramba, descansei, Ai, que sabe? delícia. Você foi no parque, você deu uma caminhada, você É, leu alguma coisa que tirou o foco de tela e exato. você descansou. É isso, Sim. eu acho que não precisa ser nem uma academia, eu acho que pode ser um parque, É uma caminhada ao ar uma caminhada ao ar livre. livre. A gente tem que aprender realmente a descansar. Descansar. Porque senão a gente não aguenta chegar até o final do ano e aí o cansaço excessivo gera várias coisas, né? Então, por exemplo, o burnout, a ansiedade, parece que desencadeando tudo isso, que a gente vai ficando muito cansado, a nossa cabeça vai ficando muito É ocupada porque eu acho que é muita informação, né? Tela, ela já te dá muita informação. E aí, quanto mais você consome telas e telas, porque querendo ou não, quando a gente tá na frente da televisão, assistindo uma série, a gente pega o celular aí, dá uma conversada, vê sim. grupo, não sei o quê. Aí,
você fica tão imersivo naquilo que quanto mais você vai consumindo, pior sua cabeça fica. É muito estímulo, né? É muito estímulo o tempo inteiro. E aí você vai dormir e você não descansa. Você não descansa. Você tá sempre cansada. Você acorda pensando, meu Deus, cansaço. Até eu vi que teve um estudo falando que não pegar o celular nas primeiras 2 horas do dia. E nas últimas 2 horas antes de dormir, Sim. faz muito bem pro seu sono. Porque aí você dorme muito melhor. Dorme melhor. Eu quero aderir isso. Porque a gente tem que saber diferenciar o cansaço físico do cansaço mental. Com certeza. Né? Eu sinto que até nas profissões de antigamente era muito mais cansaço físico. E hoje em dia é muito mental. Igual a gente tá falando, é muito estímulo o tempo inteiro. Os trabalhos exigem muito da gente. A própria rede social exige muito da gente. Tem o imediatismo Com certeza. Toda hora vai ter alguém mandando mensagem, vai ter alguém... Vai subir uma notificação da rede social. Então, é muita coisa na nossa cabeça. Então, a gente tem que entender que, às vezes, o cansaço é um cansaço mental. Não é um cansaço, não é um cansaço físico. E não é dormindo que vai passar esse cansaço mental. Porque você vai dormir e você vai acordar cansado. Então, tem que achar jeitos de descansar a mente também. Eu acho que tempo de qualidade com outras pessoas, ou até sozinho, que nem você falou, de ir pro parque, já é uma grande coisa, assim, pra se fazer, pra poder descansar. Então. E assim, e além disso tudo, tem uma questão que pega muito, que para nós mulheres é ainda mais difícil descansar, né? Porque tem todo esse cansaço do trabalho, cansaço da vida em si. E aí, as mulheres, eu estava vendo uma pesquisa que falava que 91% das mulheres ainda faz, tipo, muito serviço de casa. Ou seja, elas não descansam. Então, não descansa. Então, você ser mulher, você tem o cansaço do seu trabalho, você tem o cansaço da rotina, você ainda tem que chegar em casa, você vai ter que, às vezes, cuidar de um filho, cuidar de uma casa, cuidar de um marido. Então, nós mulheres não descansamos em momento algum. Descansar é muito luxo. E fora que ainda tem a nossa vida social, né? Que a gente precisa ter amigos. Exato. Então, a gente precisa encontrar. Precisa fazer um esforço ali, por mais que você esteja cansada, pra poder sair de casa, fazer alguma coisa. E é uma coisa até que eu percebo muito, que antigamente tinha muito isso, por exemplo, dos caras saírem muito, né? Tipo, tem o dia do futebol. E aí eles vão sair um dia à noite pra jogar futebol. Enquanto a mulher... ficava em casa fazendo comida o tempo inteiro. Então, filho. A mulher, às vezes, quando trabalhava fora, trabalha fora, aí chega em casa, ainda tem que fazer lição com o filho, ainda tem que fazer a janta, ainda tem que dar banho em criança, colocar pra dormir, ou senão, se não tem filho, vai ter que limpar a casa, vai ter que lavar roupa, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, o descansar virou um luxo para as mulheres. Ih, gente, isso daí tá muito errado, pesadíssimo, né? Eu sinto que hoje em dia ainda quebra um pouco isso, os homens estão aprendendo que é obrigação deles também. E hoje em dia eu vejo que tem muita mulher tendo um dia na semana pra ela. Sim, pra sair, tipo, às vezes com amigas, ou sair sozinha, ou... Noite das mulheres, Sim. Ou noite de fazer algum hobby, ela vai lá e encontra amigas pra fazer hobbies, tipo, pintar quadro, pintar louça, pintar taça. Fazer alguma coisa que realmente dê esse estímulo que o homem tem, por exemplo, jogando futebol. Exatamente. Antes era muito restrito só para homens isso, e agora tá sendo mais para mulheres, graças a Deus, porque a gente precisa disso também, a gente precisa desse tempo de qualidade, né? Sim, com certeza. E fora que esse serviço de casa, muitas vezes não é valorizado como uma coisa que dá realmente trabalho, sabe? Eu vejo muito isso de, sei lá, mas você é dona de casa, e aí acha que a mulher que é dona de casa não faz nada. Sendo que casa é o que mais dá trabalho na vida, gente. E às vezes já vi homens jogando na cara de mulheres, tipo assim, você não faz nada, você fica o dia inteiro em casa. Poxa, mas você fica o dia inteiro em casa fazendo uma coisa. E, gente... fazendo um monte de coisa, né? Uma coisa porque serviço de casa não acaba, a louça nunca vai acabar, a roupa nunca vai acabar de sujar. Você fica em casa, você acaba trabalhando mais do que quem tá na rua, sabe? Eu queria ver eles pagarem um salário para as mulheres igual eles pagam um salário para, por exemplo, uma moça que vai ficar na sua casa limpando. Diarista. Paga então, porque dá trabalho. É um trabalho. Exatamente, dá muito trabalho. Cuidar de casa, eu acho que dá mais trabalho do que você trabalhar fora. É um trabalho silencioso que não é visto e que dá muito trabalho. E outra, que você não tem horário, né? A mulher, se ela trabalha em casa,
ela não tem horário. Ela acorda fazendo serviço de casa e ela vai dormir fazendo serviço de casa. Exatamente. Quando você tem um trabalho CLT, você tem um horário que começa e termina. Ela não, é 24 horas por dia. Em casa é 24 horas. Então, assim, é bem mais cansativo. É muito. E isso tem que ser cada vez mais visto e cada vez mais valorizado. Tem a questão também de cuidar do filho, às vezes, que também passa despercebido como se não fosse um esforço absurdo, sendo que eu sempre falo, é uma conversa que eu tenho até com meu namorado, de tipo, beleza, vamos ter filhos, mas precisa entender que a carga maior sempre vai ficar com a mãe. Por mais presente, fazer, né? e por mais presente que o pai seja, por mais que ele ajude, querendo ou não, se a mãe vai amamentar, por exemplo, já é uma coisa que só ela vai conseguir fazer. Se for uma questão de mamadeira, beleza. Eu acho que assim, o homem ele consegue ajudar nos primeiros meses, mas 90% das coisas acaba sendo as mulheres. acaba sendo as mulheres. Porque amamentar, às vezes fazer dormir, acordar pra amamentar de madrugada. Exato. Tem tudo É uma esse... privação de sono que tem, é uma privação de várias coisas. Tem homem que ainda é legal, consegue ficar acordado de madrugada junto com a mulher fazendo companhia, essas coisas. Mas 90% É só mulher, porque não tem jeito. Querendo ou não, virou uma obrigação ali, né? Então, eu sinto que esse é um dos motivos das mulheres estarem tão exaustas. Com porque certeza. veio toda essa carga de... As coisas mudaram, de tipo, agora as mulheres saem para trabalhar, mas as mulheres ainda, na maioria, são as responsáveis pela casa. Com toda pela certeza. Organização, pela limpeza, enfim. Então, agora, além das mulheres cuidar da casa, que é o que elas já faziam antes, elas têm que trabalhar fora. Então, é um trabalho dobrado, com reconhecimento zero. Reconhecimento e zero remuneração, né? Exatamente. Dentro de casa você não é remunerada pra fazer nada. Não, mas aí também a gente tem aquele negócio de... Tô em casa, tô sem fazer nada, Entre muitas sem aspas. fazer nada. Meu Deus, tá todo mundo produzindo e eu não. Sim. Eu tenho muita dificuldade com isso. Muita, 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 muita. E é uma coisa que eu preciso me policiar muito. Porque eu não consigo ficar sem fazer nada. E aí eu acho que o meu tempo precisa ser totalmente, tipo, organizado para eu fazer coisa em todo o meu dia. Em todo momento você Em tem que estar todo fazendo momento eu alguma tenho que coisa. estar sendo produtiva. Então, por exemplo, tô na casa do Lucas e ele tá jogando videogame. Enquanto ele tá jogando videogame, eu tô trabalhando. E isso, tipo assim, num sábado à noite. Mas isso daí Um é domingo. muito errado. É né? horrível. É uma produtividade tóxica, né, que a gente fala. Mas eu acho que é uma coisa que foi ensinado pra gente, de que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro. Aquele negócio de, como que é? Trabalho enquanto eles dormem. Gente, a pior coisa que poderia... Pra quê? Pra ficar doente, sabe? Mas eu acho que isso também foi muito imposto pra gente depois das redes sociais. Sim. Antigamente eu não sei se era muito assim, porque praticamente que a gente cresceu com redes sociais, né? Mas é porque a gente também não via o que as pessoas estavam fazendo o tempo inteiro, e agora a gente vê. Então, e a gente pensa que por aquela pessoa tá fazendo, tá trabalhando naquele momento e você não tá, Então você é é um inútil, vagabundo. Vagabundo, você não faz nada. Mas aí também, no momento que aquela pessoa tá descansando e você tá trabalhando, e aí ninguém vê, entendeu? Exato. Então, a gente fica se cobrando de estar fazendo tudo muito, porque também tem muito essa cultura dos coaches, né? De esse negócio de trabalho enquanto eles dormem, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Sim. E eu acho que isso beira a loucura, porque Sim. você não consegue mais descansar sem ter aquela culpa de eu não tô fazendo nada, eu não tô crescendo. Se eu fizesse um pouquinho mais, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro, e eu chegar em casa e eu trabalhar mais um pouquinho, eu vou crescer. Sim. E às vezes não. Às Às vezes vezes não. você vai continuar no mesmo lugar. Sim. Porque não é porque você tá fazendo hora extra pra empresa na sua casa meia-noite E que às você vai vezes, ser promovido. dependendo do que você trabalha, igual a gente trabalha muito com a criatividade. Sim. Então a gente precisa do descanso. Então, se a gente comparar a minha rotina com a sua e a gente mudar a nossa rotina completamente, de uma pessoa, uma de nós é super produtiva, das 7 da manhã às 11 da noite, e eu vou estar produzindo coisa, eu vou estar trabalhando, enquanto eu vou estar lá acordando, treinando, trabalhando durante o dia, à noite descansando. Eu tenho certeza que eu consigo ser mais criativa do que você passando o dia inteiro trabalhando. Nessa rotina exaustiva. exaustiva, exatamente. Porque a cabeça ela precisa de descanso. Sim, então não é porque você tá trabalhando muitas horas que você vai produzir ser mais produtivo do que uma pessoa que descansa. Até porque, gente, vamos lá, o burnout,
Ele é porque você tá trabalhando demais. É porque Sim. sua cabeça não para. Ela não para, tanto que chega uma hora que ela falha. Ela fala, eu não quero mais. Não vou mais Vai trabalhar, não vou fazer mais sozinha. nada. Como é que você vai produzir, sendo que você tá o tempo todo estimulando a sua cabeça de um Sim. jeito errado, pensando que você precisa, porque você precisa, porque você... Você fica tão... Acho que você pensa tanto no eu preciso produzir que você não produz nada. Sim. Eu sou muito louca de trabalho. É uma coisa que eu preciso me policiar e que eu quero Você é um mudar. pouquinho. Porque senão eu fico trabalhando o tempo inteiro. E chega num ponto que já aconteceu da minha cabeça não funcionar de um jeito que eu vou, sei lá, vou tomar um banho e aí eu tenho uma ideia no banho. Porque é o único momento que eu tô sem estímulo nenhum e que eu tô ali relaxando e aí eu consigo voltar a pensar, sabe? Ou se não, se eu me dou um tempo assim livre, aí antes de dormir, puta, tive uma ideia. É muito doido isso. Tá vendo? E sempre nos momentos livres. Nunca no momento que você tá ali falando, meu Deus, eu preciso ser criativa agora. Eu acho que a gente tem que quebrar muito esse padrão de produtividade tóxica mesmo. Mas é. Porque senão a gente começa a se comparar e as pessoas estão muito doidas de eu vou acordar 4 da manhã e aí eu vou correr na rua Gente, e aí depois pelo eu vou amor pra de Deus, academia isso é muito tóxico. e vou pra casa e vou rapidinho e vou trabalhar e sair do trabalho. E vou Não, sei o mas quê. assim, quem em sua vida CLT, porque a maioria de nós é CLT, com horário fixo pra trabalhar, consegue ir dormir às 9 horas da noite pra acordar às 5 horas da manhã pra correr. Acordar às 5 não, né? Porque 5 tem que estar na rua Sim, tem que tá correndo. correndo, é. Aí você acorda às 4 da manhã pra você poder correr, voltar pra casa, tomar um café da manhã, aí tem que fazer devocional, né? Ler um pouquinho, aí tem que tirar uns minutos pra meditar, fazer uma yoga, e aí você vai trabalhar. Gente, não existe. Não tem como. Não tem existe. como, não tem como. E, ai, me revolta E tem muito. gente que ainda tira tempo pra ir na academia. Então, só que aí me revolta muito essa comparação, porque normalmente essas pessoas que são muito produtividade assim, elas incentivam as pessoas a ser assim e acham que todo mundo consegue. É a história do todo mundo tem as mesmas 24 Nem horas. todo- Gente, obviamente Por que não. que essas garotas da internet que fazem isso, que postam isso pra gente, conseguem? Gente, elas não trabalham. Exato. Elas não trabalham. Simplesmente assim, elas não trabalham. Exatamente. Elas podem trabalhar, tipo, de casa, por exemplo, fazendo uma publi ou outra. Mas elas não têm horário. Elas não têm que estar no trabalho às 8 da manhã. Elas não têm que pegar trem cheio. Elas não têm que pegar condução. Elas não têm que fazer nada. Elas Sim. só têm que produzir sobre a vida delas. Eu trabalhei muitos anos longe de casa, né? E eu sei como que é essa rotina de você depender de transporte público, você ter que sair muito cedo de casa. Eu trabalhava em Osasco. Eu demorava 2 horas para chegar no trabalho. Gente, é muito cansativo. É muito cansativo. Eu acho que você passa a maior parte do tempo no trem e no metrô e em ônibus. E você acaba que você já chega exausto no trabalho, você não descansa. Você não Só que aí, sabe o que acontece? Sabe o que eu percebo? Eu trabalhava muito longe, e, enfim. Só que era uma época da minha vida que eu só trabalhava com aquilo. Então, quando eu tava no meu trabalho, e aí que meus chefes não me ouçam, porque às vezes eu tava lá e aí, ficou à toa, não tinha o que fazer. Eu ficava vendo vídeo, eu ficava me distraindo com outras coisas. Eu fazia, lá era bem grande, assim, então eu ia almoçar, e aí eu ficava embaixo de uma árvore depois, ficava relaxando. Então, tinha um pouco disso, não era tão. Era muito longe, mas aí eu tinha esse tempinho. Mas E aí, em você tinha contrapartida, hoje em dia, que eu trabalho com várias coisas, eu falei, eu não tenho tempo pra ver um vídeo que eu quero às vezes, sabe? Porque aí eu quero usar todo o meu tempo pra trabalhar. E aí, voltando à questão das 24 horas, hoje em dia eu faço 1 milhão de coisas, só que eu faço a maior parte das coisas de casa. E aí eu falo, gente, não tem nem como comparar. Porque enquanto às vezes é 10 horas da manhã e eu já atendi 2 clientes, já fiz um planejamento, já fiz as postagens dos dias e fui lavar uma roupa, estendi roupa. Isso é tipo 10 horas da manhã. Eu fico pensando, se fosse na época que eu trabalhava longe, 10 horas da manhã eu tinha, tipo assim, acabado de chegar lá. E aí, pra você ainda viver um dia inteiro. Pra viver um dia inteiro. Então não tem como comparar uma realidade com a outra. Não existe isso. Sabe? E aí eu acho que a gente tem que entender isso e parar de comparar realmente. Porque a gente não pode confundir descanso com inutilidade. Não, a gente descansa é uma coisa,
você já fez o que você tinha pra fazer. Gente, acho que hoje em dia eu tô um pouco mais zen nessas coisas, que eu acho que eu já tive tanto burnout que eu falei assim, eu preciso dar Uma relaxada. uma relaxada. Que eu falo, gente, eu fiz o que eu pude fazer hoje. Sim. Amanhã eu penso o que eu vou fazer de É novo. outro dia. É outro dia, porque assim, senão você enlouquece. Senão você E enlouquece. você tá à beira de enlouquecer, porque você não para, né? 10 horas da noite de um sábado trabalhando. Eu preciso. Eu trabalhei sábado e domingo. Mas eu tô aprendendo e tô fazendo muita terapia pra isso. Porque eu tô começando a administrar o meu tempo. Então, por Isso exemplo, é ótimo. trabalho no sábado até 10 horas da noite, às vezes. Porque na segunda-feira eu quero trabalhar só depois do almoço. Então, é o equilíbrio, entendeu? É um Tô equilíbrio, buscando mas um aí tem que equilíbrio. ter um equilíbrio, É. né? Não vão A pensar gente que eu tem que sou louca, aprender. louca. Eu tô aprendendo. Mas eu acho que aos poucos a gente Administrar. vai aprendendo mesmo a É. administrar o tempo. Colocar Ainda coisas mais- que realmente importam no tempo certo. Eu sinto que a gente tem muita dificuldade, tipo, quando você trabalha uma vida inteira pros outros e você começa a trabalhar autônomo, é muito diferente. Porque por mais que você tenha que trabalhar bastante, porque quanto mais você trabalha, mais vai entrar. E se você não trabalhar, Sim. não vai entrar. Então você tem que trabalhar bastante. Mas você consegue administrar isso. Então eu consigo, se na sexta-feira eu quiser tirar minha sexta-feira de folga, eu consigo tirar minha sexta de folga. Sim. Eu vou ter que trabalhar todos os dias 1 hora, 2 horas a mais durante a semana? Sim. Mas aí, beleza, tô trabalhando a mais, mas na sexta eu vou ficar tranquila. Na sexta eu não vou fazer nada. É, então eu acho que é a gente buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E não se cobrar de tipo, ai, sexta-feira eu tô aqui na piscina. Porque tem gente, quando eu posto, às vezes que eu tô na sexta-feira na piscina, tem gente que vem, tipo assim, nossa, mas ela não faz nada Ai, da que vida. vida fácil. Ai, que vida fácil. Mas é ninguém fácil porque vê não é a os sua. tombos. Ninguém vê os tombos que já tomamos. Exatamente. Mas é isso, eu acho que descanso também é impor limites, né? Impor Sim. limites, por exemplo, você falando de ver os horários certinhos que você vai trabalhar. Mas eu acho que impor limite também da gente pensar um pouquinho que a gente não precisa, a gente não é um robô, a gente é humano. Sim, eu acho que impor limites, num geral, de às vezes não responder uma mensagem, às vezes não atender uma ligação, não ir num compromisso, sabe? O Com descanso certeza. não só relacionado ao trabalho, mas a vida social A também. vida social, porque a vida social às vezes cansa também. Cansa. Às vezes a gente só quer ficar em casa sozinha, de boa, sabe? Sim, Então é aprender a respeitar os limites do nosso corpo. isso de impor limites pra vida social, eu tenho muito problema. É, Eu tenho um então. problema muito forte com isso, porque eu não consigo. Eu tenho fomo. Só que aí, às vezes, eu chego no lugar e eu fico, meu Deus, eu poderia estar em casa sozinha, descansando, vendo minha série, tipo, sei lá, pintando, fazendo qualquer coisa. Mas sabe o que é uma coisa que eu tenho um pouco disso também? E eu tô tentando rever isso de que não é o fim do mundo, sabe? Não é porque eu deixei de sair esse final de semana que eu vou morrer agora. Talvez eu morra, mas provavelmente não. Mas é isso que esse ano eu me propus a fazer isso. Eu vou colocar mais limites no meu descanso. No meu descanso, não, mas assim, na minha vida social. Sim, Pra não precisar fazer tudo que as pessoas querem e às vezes eu não quero. sim. Se eu falar eu quero ir, aí eu vou. Se eu falar não tô afim, mas ai, que fomo que tá todo mundo lá, falar não, descansa. Semana que vem é outro dia. Exatamente. Sabe, amanhã é outro dia. Às vezes você vai estar mais afim, mas é pôr limite mesmo na vida social, que às vezes nem é tão legal assim. Porque às vezes, sabe o que eu senti? Às vezes eu tava, tipo assim, muito cansada. E aí chegava sexta-feira e tava uma sexta de sol. Aquele Uma calor. sexta à noite, com aquela noite gostosa, assim. E mesmo eu muito cansada, eu falava, ai, eu tô muito cansada. Nossa, mas olha essa noite. Noite E propícia. aí eu queria sair. Só que aí depois eu pensei, caramba, meu, mas não é a última sexta-feira de calor que vai fazer no mundo, sabe? No ano, no No mundo, ano. Semana na que vem vai vida. estar assim também. Então, eu posso deixar pra sair na semana que vem quando eu estiver mais descansada. Sim, com certeza. Sabe? Porque senão a gente vai ficando realmente muito exausta. E a gente tá muito exausta. É, as mulheres estão muito, principalmente nós mulheres, estamos muito exaustas. Porque por mais que você não esteja exausta de fazer algo o tempo todo, a sua cabeça tá exausta de você pensar sobre coisas o o tempo tempo inteiro. Porque você tá se cobrando que você precisa, sei lá, ter uma coisa, ou você precisa fazer alguma coisa, porque tá todo mundo fazendo. Não, e quando você assim, começa a ver a vida dos outros, tipo, da mesma idade que a gente, comprando casa, viajando pra Europa e vivendo uma vida assim, ó, e eu dos falo, sonhos.
mano, ferrou, sabe? Porque, assim, Eu penso, eu vou ter que trabalhar 24 horas por dia mesmo pra eu alcançar Mas essa vida. uma outra coisa que é muito bom a gente pensar, cada um tem seu tempo pra tudo. Sim. Então, por exemplo, eu tento hoje em dia me policiar mais em pensar assim, calma, sua hora ainda vai chegar, porque não é pra ser agora. Não, e é aquilo que a gente já falou, às vezes a pessoa é herdeira. Às vezes a gente tá aqui trabalhando 24 horas por dia pra ter uma vida de uma pessoa que nunca trabalhou. Que nunca trabalhou, ou que se trabalhou tem uma empresa porque o pai investiu. Deu. É. Salva raras exceções de que batalhou muito desde cedo pra conseguir o que tem, mas às vezes normalmente é sorte, às vezes envolve tanta coisa. envolve tempo também, eu acho que era o tempo da pessoa ter aquilo. Sim. E às vezes não é porque a gente não. Pode ser que a gente nunca tenha, mas pode ser que a gente tenha coisas mais legais, coisas mais importantes. Enfim, acho que a gente tem nosso tempo. E é uma coisa de vamos viver o que a gente quer viver, porque às vezes a pessoa tá vivendo aquilo, mas não é o que a gente quer. A gente tava até conversando sobre viajar pra fora, né? Morar fora do país, por exemplo. A gente tava conversando sobre isso. E aí, às vezes a pessoa tá lá morando fora e a gente fica, nossa, podia ser a gente, nossa, se eu tivesse trabalhado mais, nossa, eu vou trabalhar mais. E às vezes a gente nem quer ir morar fora, às vezes a gente quer viver aqui, às vezes a gente tá vivendo a nossa vidinha e na nossa bolha tá tão e bom. tá tão bom, tá tão legal. Então às vezes a gente nem quer sair disso, sabe? Sim. Então por que a gente tá se cobrando tanto? Por que a gente tá se desgastando tanto, sabe? Eu acho que a gente começar a colocar mais limite em tudo, de trabalho, de pensamento, de a gente falar assim, olha, calma, relaxa. Como diz a Márcia Sensitiva, relaxa, meu. Porque senão a gente vai realmente Senão a ficando gente vai enlouquecer. louca e exausta. Exatamente. Então não vale a pena, não vale a pena a nossa saúde mental. A gente realmente dá pra fazer? Dá, não deu, não deu. Ah, então vai ficar pra amanhã. Vai ficar pra amanhã, vai ficar pra semana que vem. Porque é um imediatismo absurdo. Tem uma frase de meme que era: não faça hoje o que você pode fazer amanhã, ao contrário, né? É isso. Não faça hoje o que você pode deixar pra amanhã. Deixar pra amanhã, por que a gente vai por fazer que a gente hoje? vai ficar se preocupando, desgastando pra... E sabe o que eu sinto nisso de imediatismo? Que antes, quando não tinha, por exemplo, WhatsApp, quando não tinha celular, não tinha esse imediatismo todo. As pessoas te ligavam em situações absurdas. E aí, hoje em dia, como a pessoa pode te mandar mensagem a hora que ela quer, aí ela ultrapassa esse limite. Exato. E aí a gente não descansa mais. Porque antes, quando a gente não tinha rede social, não tinha celular, a gente, sei lá, na verdade não é da minha época, eu não trabalhei na época que não tinha celular. Mas eu imagino que as pessoas, tipo assim, trabalhavam e saía do trabalho, ia pra casa e aí podia descansar. Ia fazer uma comidinha. De boa. Ia assistir uma televisão, tranquilo. Imagina a paz que era você acordar de manhã e você não ter um celular pra você abrir no Instagram e ver um monte de filha da puta correndo 4 horas da manhã. Entendeu? Imagina a paz. Devia ser incrível. Imagina como a cabeça... Eu acho que hoje pode abolir os celulares, proibir celular de manhã. Nossa, de manhã e antes de dormir. Deixar o celular só pro dia. Porque, gente, juro, é uma paz, devia ser uma paz você não nem imagino como que é a cabeça dessas pessoas sem tantas vozes de cobrança. É por isso que o pessoal mais velho não liga tanto pro celular. Tipo... É isso. A gente tem que, querendo ou não, o celular é uma grande coisa de cobrança. Ele é muito bom pra muita coisa, mas ele é muito ruim pra muita coisa. Porque a gente começa a se cobrar esse trabalho excessivo, né? Na verdade, tudo excessivo. É a questão do trabalho, é a questão de entrega, tipo, de academia, e tem que estar no pace, e aí não sei o quê. E você tem que postar seu dia, e porque você tem que estar na praia no final do ano, porque você tem que estar nas festas, porque você tem que estar vivendo uma vida, você tem que sair pra comer num lugar instagramável pra você poder tirar foto. Sim. Gente, é tanta coisa. É tanta coisa. E a gente tá chegando no final do episódio, mas só uma outra coisa que eu vi que eu achei muito legal. Não sei se você chegou a ver, que estão fazendo agora tá uma trendzinha no TikTok, que é tipo amigos, um grupo de amigos, postando o que cada um faz na hora do dia, sabe? Sim. Aí, tipo, meia-noite, aí um tá dormindo, o outro tá curtindo, o outro tá não sei o quê. E aí a gente consegue perceber a diferença da rotina das pessoas, de que, tipo assim, gente, tem gente que vai trabalhar de madrugada, tem gente que vai
E aí essa pessoa vai acordar 10 horas da manhã, enquanto o outro vai acordar às 8 e Enquanto o outro tá trabalhou. na academia, enquanto o outro tá, sei lá, fazendo comida. Mas é bizarro, porque aí eu comecei a ver isso e eu achei sensacional. Achei muito legal ver essa diferença. Só que ao mesmo tempo eu fui ver os comentários e um monte de gente pensando, falando assim, nossa, mas fulano de tal faz o que da vida? Nossa, mas só dorme? Nossa, mas não sei. Gente, jura? Mas, gente, Jura? Sabe? é por isso que a gente tem esse imediatismo de tudo, tá É, vendo? Porque aí quando você posta uma trend dessa, a pessoa, e aí, você não faz nada da vida? Porque tem uma cobrança absurda da pessoa estar descansando, da pessoa estar dormindo, da pessoa estar curtindo a família. Isso pra mim é inveja. Não, e eu vejo que tem uma cobrança também muito, muito forte da gente ter o trabalho dos sonhos. Ter o não dos sonhos, mas eu digo, você tá numa empresa grande, você tá dentro de uma empresa, você precisar estar trabalhando, você não pode estar fazendo coisinhas por fora, que nem, por exemplo, a gente tá fazendo agora. Coisinhas Sim. não, tipo, você tem seus clientes, eu tenho minha loja, mas, sabe? De Mas eu você acho estar dentro de um lugar, porque senão você é uma vagabunda. E eu acho que não é só nem questão de trabalho, você tem que ter tudo dos sonhos. É. Você tem que ter o shape perfeito, você tem que ter o trabalho dos sonhos, você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter tudo. Só que não é assim que funciona a vida real, sabe? Antigamente, com 30 anos, todo mundo já tinha muita coisa, né? Sim. Mas hoje em dia eu acho que com Mas tudo 30 é muito anos diferente. a gente tá se descobrindo ainda. É. E assim, é o que eu falo, às vezes, com 30 anos, você vai ter uma casa. Mas às vezes, com 30 anos, você vai ter viajado o mundo. Ou às vezes, com 30 anos, você vai ter mudado de profissão. Exatamente, você vai estar querendo Sabe? mudar de profissão, porque você já não aguenta mais aquela profissão. É. Então, são tantas camadas diferentes, são tantas coisas que você pode viver. Gente, deixa os outros em paz, eu, hein? É. Que chatice. Aí fica nessa cobrança, sabe? Vamos parar Vai de viver chatice. cada um sua vida. Vamos combinar um negócio? Cada um cuida da sua vida e ninguém enche o saco de ninguém. E às vezes o seu sonho não é o meu sonho, não é o sonho dela. Então é tudo muito diferente. Então, às vezes, o meu sonho é descansar. Eu Meu só quero- sonho é dormir em paz. Eu só sabe? quero descansar. É não ter encheção de saco. Enquanto o seu sonho é ser workaholic, sabe? Tipo, E tá tudo bem. tá tudo certo. Então a gente tem que respeitar isso, respeitar os outros também, sabe? Respeitar o tempo, o corpo dos outros. Cada um é muito individual. Cada um é cada um e vamos deixar as pessoas serem felizes do jeito que elas querem. Sem encher o saco. Sem encher o saco. Mas é isso, aos poucos a gente vai aprendendo a descansar e a viver sem culpa, né? Sim, é realmente isso de não se cobrar. Às vezes tá tudo bem tirar um tempo pra descansar. Sim, com certeza. Tirar um tempo pra gente, né? É não se comparar tanto. E tá tudo bem, tá todo mundo cansado. Vamos todo mundo descansar um pouquinho. Vamos todo mundo ficar em paz um com o outro. Eu não vejo a hora de ser, porque cada hora é moda uma coisa. Eu não vejo a hora de ser moda descansar. Nossa, sim, porque já teve a moda da corrida, aí beach tênis, aí agora eu acho que tá na moda o quê? Nem sei mais o que tá na moda. Eu acho que esse ano ainda não começou nada na moda. Daqui Vamos ver a pouco qual vai ser a moda de 2026. Mas podia ser, a moda agora é você dormir 14 horas por dia. Meu sonho. Eu acho que poderia. Eu acho que é isso, de tipo assim, o pessoal postando no Instagram, acordando 10 horas da manhã. Cochilinho de 2 horas, cochilinho de 3. Aquele Vamos cochilinho começar a competir. Quanto tempo de cochilo a gente tira? Cochilo de roleta russa. Roleta- Você não sabe se vai ser 10 minutos ou 10 horas. Cochileta russa. Cochileta russa. vamos lançar essa moda Pelo amor de Deus. Não vejo a hora da gente ser influencer pra gente poder lançar modas. lançar modas. Gente, é isso. 2026 começou agora e eu espero que seja um ano de muito descanso. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo cenário. É verdade, estamos num novo cenário. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deem sugestões para os próximos episódios. O que mais? Siga o nosso Instagram. Comenta Comenta aqui o que vocês Compartilha acharam. com os Siga a amigos. gente no Spotify, porque isso entrega para mais gente, pra gente continuar produzindo episódios legais para vocês. Pra gente poder continuar produzindo episódios legais pra vocês. Exatamente. E é isso. É isso. Um beijo. E até semana que vem.